Todos encontraram 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9, diga amém. Escrito está: procura vir ter comigo depressa. Versículos 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, a atual Iugoslávia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Você pode dar uma glória a Jesus por isso? Eu estou vendo ali a família do Wesley, Seis, a vovó, Luíse, Deus abençoe. Amada igreja, preste bem atenção. O que eu tenho aqui da parte de Deus para as nossas vidas é um tratamento, é uma palavra de cura para pessoas que têm um ministério, o exercício do ministério, mas também para toda a igreja. Nós estamos diante de Paulo, com aproximadamente 62 anos de idade, e com o tempo certo da sua morte. Porém, a sentença e a condenação de Roma para os seus prisioneiros era coisa diferente. Nos Estados Unidos, o homem que está no corredor da morte, ele sabe o dia de morrer. Mas para um prisioneiro de Roma, a qualquer momento chegaria um soldado, bateria na porta e diria para ele: hoje é o dia de você morrer. Paulo está nas suas últimas horas, porque segundo a história, ele morreu com 62 anos, no ano 67 aproximadamente. Essa carta ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, entre os anos 64 a 67. E ele dá uma introdução que para nós é o versículo 9, dizendo o seguinte: procura vir ter comigo depressa. Paulo tinha urgência de que Timóteo fosse visitá-lo na prisão. E o que eu acho interessante é que Timóteo é um moço de aproximadamente 35 anos de idade, mas era um moço carregado, cheio de Deus, e que ele era cobertura para um homem que era seu líder espiritual, o seu pai na fé. Eu começo falando uma coisa aqui interessante para a gente. É importante demais, segura aí, é importante demais estarmos perto de pessoas que são sombra para as nossas vidas. Assim como nós somos sombras também para as vidas das pessoas que estão perto. Deus te colocou como sombra para abençoar a vida das pessoas que estão perto de você. Então use desta autoridade de Deus para abençoar. O tempo tem passado, a igreja tem sofrido bastante, e alguns perderam até a identidade. Mas a noiva do Cordeiro não é adulterada, ela sabe o seu propósito. Dê glória a Deus para eu não achar que você está com raiva. Por quê? Paulo chama Timóteo, porque Timóteo tem Deus. Porque Timóteo, carregado do Senhor, não era qualquer pessoa. Às vezes alguém despreza a juventude de alguém. Paulo sempre preparou Timóteo dizendo: ninguém despreze a tua juventude. Agora seja padrão, seja crente, faça a diferença. Ande por aí e as pessoas possam enxergar Cristo na tua vida. Dê glória a Deus para não achar que você está chateado com a palavra. Pessoas que fazem a diferença. Em uma outra interpretação, ele vai dizer o seguinte: faça o melhor que você puder
para vir logo ao meu encontro. Eu tenho uma palavra aqui diferente. Como eu havia falado para vocês, Paulo está preso em Roma, prisão domiciliar. Ele está precisando de ajuda. E pensa num negócio difícil, é a vida ministerial. Ela é muito solitária. Dê licença. O ministério, muitas das vezes, os pastores, eu estou pastoreando há 18 anos. Nós temos disponibilidade para abraçar, para amar, para liberar, para ensinar, para ter paciência. Comecei a pastorear com 21 anos, aproximadamente. 22 anos. Tinha mais cabelo, hoje eu não tenho mais. Eles eram menos brancos, hoje estão bastante. Eu não precisava usar medicamento para controlar a pressão, hoje eu preciso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é reclamação, é como é bom servir ao Senhor. Porque eu sei que se essa carcaça velha tombar aqui, eu tenho meu lugar garantido no reino dos céus. Ei! E não é porque sou pastor, é porque sou crente em Cristo Jesus. O sangue dele me banhou, te banhou. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Quem pode dar glória para Jesus e para melhorar, aplaude a ele nesta. Mas tem uma coisa interessante aqui. Faça o que você puder para vir me encontrar. Aonde que Timóteo está? Pastoreando Éfeso, diga Éfeso. E para Roma, são quantos quilômetros? Aproximadamente 1.500 quilômetros. Não tem avião, não tem carro de luxo. Transporte animal e embarcação. Como chegar lá? Porque Paulo não chamou uma pessoa mais próxima, porque não servia mais próxima, servia Timóteo. Eu vou conjecturar sem cometer heresias. Não vai ser quem está próximo, vai ser você que Deus escolheu. Ei, eu não sou muito de fazer isso não, mas faz. Toca no teu irmão e diz assim: não vai ser quem está próximo, não vai ser quem tem condições, quem tem beleza, quem tem dinheiro. Vai ser você, aponte para ele, vai ser você. E glória a Deus. Mas tem uma coisa que eu preciso aqui abrir um comentário. Timóteo está longe, Paulo precisa dele, só que Paulo está preso. E dentro do seu momento de prisão, sabendo da sentença de morte, ele ia ser decapitado. Ele não tem ninguém perto dele. Apesar que lá na frente eu vou falar mais sobre uma pessoa que está próxima, mas ele não cita naquele momento. E eu vou fazer uma conjectura. A distância de Éfeso para Roma, eu já falei para vocês. Muitas das vezes estamos tão perto um do outro e é tão distante. Quando você manda mensagem para alguém, a primeira coisa que fala é o seguinte, depois que responde, depois de 2, 3 dias, a correria é muito grande. Eu não estou conseguindo dar conta. Eu já falei isso e falo muitas das vezes. Só que Deus o Espírito Santo está me ensinando aqui que tem horas que nós precisamos parar para socorrer quem está precisando da gente. Uma mensagem, um abraço,
uma passada na porta da casa, uma buzinada, um cafezinho que toma no lugar, isso vai ser terapêutico para uma pessoa. O Espírito Santo está falando no meu coração e eu vou ter que liberar nesta noite. Pessoas com sentimento de suicídio, com tristeza excessiva, com depressão, chegou a tua noite de ser liberto em nome de Jesus. Porque se eu não posso te abraçar, Jesus vai te abraçar nesta noite. Receba a cura de Deus, receba a visita do Senhor. Me ajuda glorificando e aplaudindo a Ele. Ei, diminua a distância das pessoas. Sabe por quê? A notícia que mais tenho escutado e visto ultimamente é: fulano morreu, Beltrano se foi. É tão curtinho que nós vivemos aqui, nos ocupamos com tantas coisas. Ah, pastor, tem algo queimando no meu coração. Tem pastor precisando de abraço, tem obreiro precisando apenas de um abraço. Vamos andando. Faça o que você puder, o que estiver dentro das suas possibilidades. Mas eu quero falar uma coisa: ele está pastoreando uma igreja, e às vezes para a gente socorrer alguém, nós precisamos deixar as nossas funções aqui. Vidas são mais importantes. A vida, ela é mais importante. A vida é tão importante que Jesus olhou para nós, mesmo sem saber se alguém ia entregar a vida para Ele. Estou falando dentro da sua humanidade, mas Ele entregou por nós a vida dEle, porque as vidas que são importantes. Nós estamos aqui nesta noite porque a vida é importante. Nós estamos aqui nesta noite porque quem estava morto agora tem vida, porque a vida é importante. Nós estamos aqui nesta noite porque éramos alguma coisa nas mãos do inimigo, mas Jesus disse: eu vou arrancar você das algemas de Satanás, do tremendal de lama, e vou colocar você em uma rocha firme. Vou tirar você do monte de lixo, do monturo, e vou colocar você no meio dos príncipes. Cadê o povo que recebeu? Cadê o povo que recebeu? Ande seus quilômetros, paga o combustível do carro, paga o Uber, mas vá socorrer quem está precisando. Pode ser seu último momento com essa pessoa. Olhe para dentro da sua casa. Eu não quero na minha vida, que já fui, hoje não sou mais, crente Marta, perturbado para agradar a Jesus só com serviço. Eu quero estar ao pé de Jesus, mas também quero servir a quem Jesus salvou. Dê glória a Deus para eu não achar que você ficou com raiva da palavra. Tem muito crente Marta para lá e para cá. E ele vai dizer: só uma coisa basta, e Maria já recebeu o melhor. Encurta os espaços. Versículo de número 10, perdão. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Eu vou falar algo aqui, mas me dói mais no coração. Um homem muito abençoado que andou com Paulo resolveu amar o mundo. E a Bíblia Sagrada nos ensina que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. A sedução está lá fora. Pessoas se vendem, desculpa a expressão, se prostituem, esquecem do seu propósito.
E para que foi chamado? Apenas para satisfazer seu próprio ego. Demas foi esse. Tem um trocadilho aqui interessante, ou seja, tem um comentário interessante. Paulo vai dizer que ele amou o mundo, mas Paulo vai dizer que o abandonou. Então tinha um sentimento aqui nesse negócio. E deixa eu falar uma coisa muito rápida para você. Existem pessoas que chegam na nossa vida, cumprem o seu propósito e precisam partir. E nós precisamos entender isso e ser maduros com isso. Chegam, cumprem o seu propósito, são bênção, você é bênção também, mas precisa partir. Só que tem a segunda classe, pessoas que chegam para sugar o que você tem, para minar a sua vida, para vender o que você é, como os irmãos de José venderam a ele. Mas deixa eu te falar algo que eu já escutei aqui nessa noite. Não tem quem impeça o crescimento daquele que Deus tem negócio com ele. Deixa partir. E deixa eu te falar algo profético nesta noite. Corta o cordão umbilical para que você possa crescer e a outra pessoa também possa crescer. Para dessa dependência emocional. Ei, Deus tem algo grande para Abraão, mas também tem para Ló. Enquanto os dois estão juntos, não dá para crescer. Mas a partir do momento que separa, um cresce do lado e outro cresce do outro. Embora um cresceu errado, né? Ficou pesado? Eu vi um glória a Deus, ficou pesado? Olha o contexto agora. Paulo está preso e ele começa a dizer que as pessoas foram embora. Ele vai dizer que Crescente foi para o campo, que é Galácia, e Tito foi para a Dalmácia, que é a Iugoslávia. Aí ele vai falar no versículo de número 11: somente Lucas está comigo. Deus sempre reserva os fiéis e as pessoas de confiança para estar com você. Eu vou melhorar esse negócio nessa noite. No momento em que mais Jesus estava em sofrimento, em angústia, carregando a haste da cruz que ele seria sepultado, Deus colocou do lado dele um sirineu para ajudar a carregar a peleja. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente precisando desta palavra nesta noite. Deus vai levantar gente fiel para estar junto com você, para chorar com você, mas também para se alegrar com você. É a providência de Deus que está chegando. Celebra o templo da adoração com as palmas e com glória a Deus. Eu vou encerrar aqui agora. Já, pastor? É para ver se eu volto outro dia. Mensagem inacabada. Até porque também o tempo já foi. Versículo de número 11, ele vai falar o seguinte. E preste bem atenção que agora eu vou finalizar essa parte. Toma contigo a Marcos. Diga forte, Marcos. E traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quem é esse Marcos? É o João Marcos. É o mesmo escritor do Evangelho, segundo livro do Novo Testamento. Esse Marcos criou uma celeuma no passado, há 20 anos passados, que foi motivo de discussão entre Paulo e Barnabé. E Paulo vai falar uma coisa para o seu momento. Ele vai dizer assim: olha, não quero ele viajando com a gente não. Barnabé toma as dores e você conhece muito bem a história.
20 anos se passam. Eu escuto Paulo falar algo interessante. Ele vai dizer: ele me é muito útil para o... Ao longo dos anos, eu já fui esse agressivo no falar. A gente condenava os problemas psicológicos. E para endossar um problema psicológico, a gente falava que era demônio. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Assim como o teu corpo, carne, adoece, a tua mente também adoece. Tem muitos homens prostrados por causa de palavras e mensagens que ouviram nos púlpitos, que em vez de dar vida, trouxe mais morte. Eu decidi há muitos anos que eu não trataria problema na igreja no púlpito. Se tiver de tratar alguma coisa, vai para o gabinete. Porque o povo está aqui para comer pão, e não é pão roto não. É para comer pão e os peixes que Jesus abençoa e distribui. É melhor dar glória a Deus para não achar que você ficou zangado com a mensagem. João Marcos, ele precisava era de abraço e não de chutes. Porque a mente também adoece. Tem dia que você acorda dizendo: eu não vou para canto nenhum hoje. E ultimamente, depois da pandemia, ficou pior. Aleluia. Pessoas com pensamentos intrusivos. É isso, minha esposa? Estou até bonito no falar. Que pensa em fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. A síndrome de Sansão, perdeu as forças. Eu vou, já era, está tarde. Só Jesus para levantar. Faz uso do medicamento, e é importante que faça. Faz uso do medicamento, de tantas e tantas outras coisas, e não consegue. Mas Shirley Cavalhais disse uma coisa interessante: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Chegou o tempo de você sair da caverna, Elias. Eu já passei por momentos de solidão e frieza espiritual, e pregando nos púlpitos, e vez por outra viajando. Mas quando eu descia dos púlpitos, eu chorava feito uma criança. Deixa eu te falar uma coisa para você muito importante. Vou falar duas e já vou entregar o microfone. A primeira delas é que o teu momento não define quem você é. Hoje você está sendo inútil para alguém. Não se preocupe não. Pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos. Vão te chamar Jefité, porque você é útil. E a segunda coisa que eu vou falar, e já vou entregar o microfone, é essa. Todo mundo lembra de Pedro? Não lembra? Pedro apóstolo, lembra ou não lembra? Reage, igreja, lembra ou não lembra? Pedro andou com Jesus, era impulsivo. E Jesus gosta de trabalhar com crente assim. Eu vi um bocado de Pedro falar e está até eu sorrindo. Só que um dia Pedro, zangado, impulsivo, Jesus sabe tratar com Pedro. Ele negou a Jesus. O lado impulsivo de Pedro, o lado que ele não calcula as coisas. O sanguíneo tem muito disso, o colérico também, ele não calcula as coisas. Ele fala o que vem na mente, pá, já foi, agora, depois vai pedir perdão. O fleumático, ele analisa, demora até demais. E Pedro, impulsivo. Jesus, eu vou contigo até a morte. Só que na hora que o bicho pegou,
Pedro fez o quê? É na hora da dificuldade que você sabe quem é quem. Eu vou até melhorar. É na hora da dificuldade que você sabe quem é amigo que está com você. Eu tenho uma frase e eu vou soltar ela nesta noite. Eu senti de Deus soltar. No deserto da nossa vida tem alguns ensinos e são pedagógicos. E eu preciso falar para você: no deserto Deus revela quem você é e quem eu sou. Mas também o deserto tem o poder de revelar o Deus sustentador que Ele é sobre a sua vida. Ei, Pedro nega Jesus 3 vezes e eu não vou me alongar. Eu sou muito dos detalhes. Na última vez que Pedro negou a Jesus, Jesus olhou para ele. Pronto, tem coisa que não precisa falar. É igual os pais antigos, só faz olhar para o menino. Passou-se o tempo. Pedro era próximo de Jesus, então o conhecimento que Jesus tinha acaba transferindo para quem está perto dele. E da mesma forma que levanta o nome de Pedro, abate dizendo: Pedro é um negador. Enquanto muitos, eu estou conjecturando, tá? Enquanto muitos chamavam Pedro de negador, Jesus estava esperando a oportunidade para ter um encontro com Pedro. Porque enquanto olha para você como negador, olha para você como inútil, Jesus olha para você e vê diferente. Eu sou de família destruída, de pais sem base. Mas quando Jesus olhou para mim e disse assim: eu vou ser a base dele, porque o nome dele está escrito na palma da minha mão. E todas as vezes que eu ordenar a bênção, eu vou ver o nome dele escrito aqui. Então Deus já te abençoou e não tem como mudar isso. Escuta. Enquanto as pessoas viam Pedro como covarde, fraco, Jesus via Pedro pregando e 3.000 almas se convertendo. Enquanto as pessoas olhavam para Jesus e diziam: falso amigo, Jesus via Pedro pregando e o povo dizendo: quero ser batizado agora. E eu deixo essa mensagem para o seu coração, para Deus falar mais. Você poderia ser inútil para alguém, você é útil. E socorra quem está perto de você. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma grandiosa, para a glória do nome do Senhor. Obrigado, pastor Heron. Muito obrigado.